Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago Alves e hoje você vai aprender como fazer um sensor de ré e entender como ele funciona. Você já ouviu falar do sensor de ré, certo? Quando tem um carro, o motorista está tentando estacionar e quanto mais próximo ele chega de um outro carro, quanto mais próximo ele chega o para-choque dele de algum outro veículo, mais rápido o sistema vai apitando, certo? Bom, o sensor de ré, ele é nada mais nada menos do que um dispositivo eletrônico que ele possui um sensor de distância. A partir do momento que ele vai monitorando essa distância, ele vai dando um sinal em forma de som, ou seja, ele vai apitando. E quanto mais próximo de algum objeto, de algum outro veículo, de alguma superfície na hora de estacionar, o motorista consegue perceber se ele está mais próximo ou mais longe do objeto a partir do apito, do sinal sonoro que esse próprio sensor ele dá. Ou seja, ele funciona tanto como sensor como um atuador. Bom, mas hoje nós não vamos entender só o que ele é. Nós vamos montar um circuito desse utilizando o Arduino. Vamos abrir a plataforma do Tinkercad para poder dar uma olhada. Bom, com a plataforma do Arduino aberta, nós vamos primeiro pegar os componentes do circuito que vamos utilizar. Como eu disse no início, o sensor de estacionamento ele começa com um sensor de distância. Então, vamos lá. Sensor de distância. Olha, você vai perceber que no Tinkercad você vai ter esses dois modelos aqui principalmente, mas a gente vai utilizar esse aqui, ó, o HC-SR4. Ele acaba sendo um dos mais úteis e mais comuns ao se utilizar com o Arduino, além de que ele é bem fácil de se utilizar tanto no Tinkercad quanto na própria plataforma do Arduino, porque ele já possui funções para isso. Vamos precisar do nosso sensor, vamos precisar de uma placa de ensaio para poder fazer as nossas conexões. Para o controle desse circuito nós vamos utilizar um Arduino. E por fim o nosso atuador, que vai dar o sinal sonoro para esse Arduino. Quer dizer, o sensor vai se comunicar com ele, ele vai dar o sinal sonoro. E esse é o nosso buzzer. Escrevi errado aqui. Buzzer. O buzzer ele não é nada mais nada menos do que um alto-falante. Bom, o circuito ele é muito simples. Nós vamos ligar o GND do Arduino no negativo da placa, utilizando a cor preta. Vamos ligar os 5 volts do Arduino também no positivo da placa. E vamos interligá-los aqui, só para se distribuir a energia por toda a placa de ensaio. Você vai ver que o nosso buzzer ele tem um polo positivo e um polo negativo. O negativo vem no negativo da placa e o positivo ele vai ser ligado. Opa, deixa eu dar uma aproximação aqui. O positivo do nosso buzzer vai ser ligado numa porta digital do Arduino. Vou ligar aqui na porta 9. Vou mudar a cor para ficar mais intuitivo da gente reconhecer que é positivo. Enquanto isso, nosso sensor ele possui 4 pernas, você vai ver. Ele possui o GND, igual ao Arduino. O GND ele é ligado sempre no negativo. Vou botar aqui a cor preta. Nós temos o nosso VCC, ou positivo, né? Também é ligado no positivo da placa, ou positivo do Arduino. E nós temos aqui 2 pinos, o pino de trigger e o pino de eco. Esses dois são os pinos acionadores desse sensor, para que o Arduino consiga reconhecer as distâncias porque como é que ele funciona? Esse sensor ele lança um pulso ultrassônico de um lado e recebe esse pulso do outro. E a partir desse tempo de resposta, ele nos diz qual a distância do objeto que está mais próximo a ele. Mas vamos lá. Os pinos de trigger é o nosso pino acionador principal. E a gente vai ligar ele numa porta PWM do Arduino. Eu vou usar cores diferentes do vermelho e do preto para ficar intuitivo para a gente. E o pino de eco é o pino secundário de acionamento, mas ele também precisa ser ligado numa porta PWM. Vou colocar ele como amarelo. E esse é o nosso circuito. Você vê que ele é um circuito muito simples, não precisa de nada além de 3 componentes. Você poderia até mesmo tentar montar, se você utilizasse solda, sem a placa de contatos, mas fica bem mais fácil com a placa de contatos para agilizar as nossas conexões. Agora vamos para a programação desse circuito.
Abrindo aqui a aba código, sempre tem, né, o código padrão aqui para testar o Arduino, mas nós não vamos usá-lo. Como é que vai funcionar? A gente quer saber a distância que esse sensor está lendo. Então primeiro eu vou criar uma variável e vou chamá-la de distância. Observe que eu não coloquei o acento, porque não é bom criar variáveis em programação com acentos, porque muitos computadores não trabalham bem com sinais de acentuação em diferentes línguas. Então, se você for criar uma variável, não utilize acento nela. Temos a distância, e eu quero definir essa distância como a leitura do meu sensor. Você observa que tem uma função em blocos pronta aqui para o sensor ultrassônico. E a gente vai aprender a setar ela agora. Bom, eu quero que a minha distância ela seja a leitura de distância do sensor. Vamos ver aqui. Ele vai ler o sensor ultrassônico no pino acionador. O pino acionador, ou pino acionador principal, é o pino de trigger. Você vê que o trigger ele está ligado na porta 6. Então eu vou colocar aqui pino acionador na porta 6. E o pino de eco, existem alguns tipos de sensores em que os dois são ligados na mesma porta, mas nesse caso eles são ligados em portas diferentes. Você vê que o pino de eco aqui está ligado na porta número 5. Então vamos botar aqui, mesmo acionador não, porta número 5. E ele já me dá a função em centímetros, essa função de leitura, o que facilita bastante a nossa vida. Depois a gente vai fazer algumas funções de controle para a gente observar, porque qual é a ideia? Quanto mais próximo, quanto menor a nossa distância do sensor, mais ele deve apitar. Então nós vamos criar aqui uma cadeia de se, usando nossas variáveis de controle, de se, então, na verdade, se, então e o else, ou seja, o outro. Então vou montar essa cadeia aqui. Nós vamos utilizar apenas 3 medidas de distância para fazer comparações, então vou pegar apenas 3 blocos de controle desse. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que toda vez que houver uma variação de distância, ele deve tocar cada vez mais rápido, ou seja, ele deve apitar cada vez mais rápido. Então vamos primeiro montar nossas variáveis para que ele possa apitar o nosso buzzer. Você vê que já tem uma função pronta aqui para reproduzir alto-falantes. Então a gente vai botar toda essa função em todas elas, porque em todos os casos ele vai apitar, exceto numa distância muito longa. Então no outro aqui a gente já vai desativar esse alto-falante. E como a gente quer que ele ligue o alto-falante, depois desligue, e ligue de novo e desligue, quanto mais a gente se aproxima, a gente vai botar uma função de aguardar, para que ele dê um tempo tocando antes dele desligar, que é o próximo passo. E para que ele não ligue e já desligue logo, a gente vai botar mais um tempo, mais uma função de aguarde, para que ele possa fazer esse controle. Bom, agora nós já estamos lendo a distância, já conseguimos ligar e desligar o buzzer. Agora o que a gente precisa fazer é comparar essa distância, ou seja, ligar a distância ao quão rápido esse buzzer ele vai apitar. Então a gente vai usar aqui operações matemáticas, o bloco matemática. Bom, você concorda comigo que para que ele apite, ele precisa estar entre uma distância longa e média. Para que ele apite uma segunda vez um pouco mais rápido, ele precisa estar entre uma distância média e pequena. E se você quiser que ele apite muito mais rápido quando você estiver quase para encostar em algum objeto, você põe mais um intervalo entre 0 e essa distância pequena que você acha que é suficiente para a leitura do seu carro, para a leitura do seu sensor de estacionamento. Então, já que eu quero comparar duas distâncias médias, eu vou utilizar a função e em todos esses blocos. Porque ele vai fazer uma comparação entre duas coisas. A segunda coisa que eu tenho que fazer é botar os termos desse e. Opa! E para isso a gente vai utilizar essa função aqui de comparação. Porque ele vai comparar as nossas distâncias.
Vou colocar aqui em todas elas. Pronto, tudo certo. Agora, como eu quero fazer uma comparação entre a distância que o meu sensor de distância está lendo, eu vou colocar aqui como primeiro termo a minha variável distância, que é justamente a leitura do meu sensor. Após colocar nossa variável de distância, a gente vai começar a fazer as comparações de distância média. Ou seja, qual distância eu acho que é segura, qual distância eu preciso ficar alerta para não bater e qual distância eu tenho que ter o máximo de cuidado para que eu não bata nos veículos ao redor. Bom, eu vou colocar uma distância segura entre 100 centímetros, que é a leitura que ele está lendo, e 50 centímetros ali, entre 50 e 100 é uma distância segura para estacionar esse carro. Uma distância média, onde eu devo manter a atenção para não encostar nos outros veículos, eu vou colocar entre 30 centímetros e 50 centímetros. E em alerta geral, para que a pessoa tenha o máximo de cuidado para não encostar em nenhum veículo, eu vou colocar como se fosse de 1 centímetro a 30 centímetros. E agora a gente vai fazer essa operação. Se a minha distância ela for menor do que 100 centímetros e ela for maior do que 50, ela vai tocar o meu buzzer sempre 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Agora, se a distância ela for menor do que 50, mas ela ainda for maior do que 30 centímetros, a gente vai mudar esse alto-falante, não agora para tocar 1 segundo e desligar 1 segundo. Eu quero que quanto mais próximo dos objetos, mais rápido ele apite. Então nós vamos diminuir esse intervalo. Vamos mudar aqui para milissegundos e setar para 500 milissegundos, ou seja, meio segundo nos dois casos. Ou seja, no início era 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Agora, quando eu aproximo mais ainda o meu sensor, ele vai passar meio segundo ligado e meio segundo desligado. Ou seja, ele vai apitar mais rápido. E no último caso, se eu acho que a minha distância ela tá menor do que 30 centímetros, mas ela tá quase para colidir ali em 1 centímetro, ela ainda é maior do que 1, aí ela tem que tocar muito mais rápido. Então nós vamos colocar aqui, vou mudar para milissegundos aqui de novo. Vamos colocar 250 milissegundos, porque seria 1/4 de 1 segundo, ou seja, a metade do anterior. E por fim, só falta, esse é o nosso algoritmo. Por fim, só precisamos setar o pino do buzzer. Você vê que o buzzer, o pino positivo dele, o pino positivo dele está ligado na porta 9. Então nós vamos setá-lo aqui para a porta 9. Tanto no ligado, na função de ligar, quanto na função de desligar. Agora, com nossa programação pronta, posso fechar a aba código e ver se o circuito está funcionando. Vamos iniciar a simulação. E a parte boa do Tinkercad utilizando esse sensor é que você pode verificar a distância. Ele dá tanto em polegadas, que é esse IN, quanto em centímetros a leitura que ele está lendo. Então vamos verificar aqui se o buzzer vai tocar. Lembra, quando eu tiver entre 50 e 100 centímetros, ele deve tocar 1 segundo e desligar por 1 segundo. Quando ele tiver entre 30 e 50, ele deve desligar e ligar em meio segundo. E quando eu tiver crítico bem próximo, bem abaixo de 30 e próximo de 1 centímetro, ele deve ligar e desligar com 1/4 de segundo. Vamos testar. Bom pessoal, e essa foi a nossa aula sobre o sensor de ré. Eu espero que você tenha gostado, que esse conhecimento venha abrir somente para outros projetos utilizando o Arduino, utilizando esses sensores. Se você gostou, deixe seu comentário aí no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Falou!